Olá, vamos então para a nossa segunda aula para o concurso dos Correios. E o nosso tema de hoje será mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC. Aqui está o nosso conteúdo programático para o estudo e nós ainda estamos no tema 1, relacionado com múltiplos. O que é o mínimo múltiplo comum? É um tipo de operação matemática utilizado para encontrar o menor número positivo, diferente do zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, o que é múltiplo de um número? Múltiplo de um número é o resultado das multiplicações, os resultados das tabuadas. Eu coloquei aqui a do 3 e a do 5. Observe as respostas: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Isso são os múltiplos, múltiplos de 3. A gente coloca aqui em azul lá, M do 3 é um múltiplo, tá? Começa sempre no zero, porque 3 vezes 0 é zero, e é infinito. E nós temos os múltiplos de 5, começa sempre no zero e é também infinito. Olha, eu deixei grifado em negrito aqui o 15, porque tirando o zero, o primeiro que encontra, que repete, é o 15, que está nos dois. Então, esse, presta atenção na palavra, é o menor múltiplo comum entre 3 e 5. Matemática a gente precisa entender. Depois a gente pratica. Aí a gente fica bom. Fatoração dos números. Ó, nós vamos fazer aqui a fatoração do número 40 para você entender como é a fatoração. E a fatoração, a gente usa os números primos. Os números primos são aqueles que possuem dois divisores. Nós ainda não vimos aqui, tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre divisores. Então, o 2 só divide por 2 e por 1. O 3 só divide por 3 e por 1. E assim vai. Esses são os números primos. Eu coloquei aqui para a gente lembrar na hora da fatoração. Então vamos começar pelo primeiro. 40 divide por 2? Sim, porque 40 é par. Dá 20. 20 ainda é par. Divide por 2? Sim. Deu 10. 10 divide por 2. Deu 5. Agora tem que ser o 5. 5 só divide por 5. 1. Acabou a fatoração. Vamos conferir se essa fatoração está certa, a forma fatorada. Ó, a forma fatorada é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ou 2 ao cubo, que tem o 2 três vezes. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, essa é a forma fatorada do 40, tá certo? Para que nós vimos isso? Para que a gente possa fazer dois números juntos. Igual nós vamos fazer aqui agora, ó. Cálculo do número, do mínimo múltiplo comum através da fatoração. Então, nós vamos fatorar o 40 e o 60 ao mesmo tempo. Os dois são pares, então eu divido por 2. Deu 20 e 30. Divido por 2. Deu 10 e 15. Divido por 2, porque o 10 ainda divide por 2. 10 deu 5 e o 15 não divide. Repete. Divide por 3. O 5 não divide, o 15 deu 5. E agora eu divido por 5, deu 1. Chegou no 1, terminou. Aqui nós vamos encontrar o menor múltiplo entre 40 e 60, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. O menor múltiplo entre 40 e 60 é 120. E daqui também nós temos a forma fatorada. Vamos pensar lá no 40. Ó, 40 vezes 0 é 0, vezes 1, 40, vezes 2, 80, vezes 3, 120. 60 vezes 0 é 0, vezes 2, 120. Né? Então, o menor múltiplo é 120. Aqui nós temos mais uma explicação do mínimo múltiplo comum por fatoração entre os números 12 e 45. Por 2 dá 6 e 45, por 2 dá 3 e 45, por 3 dá 1 e 15, 45 por 3 é 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. O 1 do 3 ali a gente vai repetindo até tudo ficar 1. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 vezes 5, resposta 180. O mínimo múltiplo comum de 12 e 45, 180. Tá certo. Eu quero agora que você pause o vídeo, é hora de fazer um sozinho. Copie esses números 144, 26 e 10, vai lembrando ali os primos de Rosinha e vai dividindo até chegar no 1 em todos. Depois você multiplica. Pausa o vídeo, faz sozinha, acerta ou erra, sozinha ou sozinho, né? Acerta ou erra.
Assim a gente aprende matemática, mas faz sozinho. Depois você olha a correção. Se você chegou até aqui, é porque você já fez sozinho. Se não seguir as regras da professora, não vai aprender. Ó, aqui tá feito, tá certo? A fatoração, você pode conferir seus cálculos. E lá embaixo, 2 à quarta, porque é o 2 4 vezes. 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 13. 9.360. 13 é um número primo, só divide por 13, tá? E por 1. Então, o mínimo múltiplo comum, 9.360. Muito bem, creio que você já aprendeu a fazer o mínimo múltiplo comum. E para que serve isso? Serve para resolver alguns problemas. Agora você vai ver a resolução de problemas com o mínimo múltiplo comum. Nos concursos, vai cair em forma de problemas. Você tem que entender, tá? Interpretar essa fala, ó. Questão número 1, que caiu na Fundef, gestão de concursos. Heitor faz judô de 5 em 5 dias. Imagina essa história. E faz aula de inglês de 3 em 3 dias. De quantos em quantos dias ele pratica as duas atividades ao mesmo tempo? Se uma é de 5 em 5 e outra é de 3 em 3, vai ter dia que ele vai encontrar. Então ele vai fazer as duas aulas. E que dia é esse? Letra A, de 34 em 34, de 16 em 16, de 15 em 15 ou de 8 em 8? Toda vez que você vê um encontro, pausa para pensar, né? A gente vai fazer um mínimo múltiplo comum. Toda vez que te sugerir um encontro, ó, tá escrito aqui de verde, sugeriu um encontro, tá bom? De 5 em 5 ou de 3 em 3. Vamos fazer um mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Por 3 dá 1. Repete o 5. Por 5 dá 1. Terminou. 3 vezes 5, 15. Então, a cada 15 dias, vamos concluir isso, ele vai fazer as duas aulas ao mesmo tempo. Resposta, letra C. Foi difícil? Não. Você só precisa guardar que toda vez que o problema sugerir o encontro, eu vou fazer um mínimo múltiplo comum. Observe essas questões, ó. Encontro, mínimo, múltiplo comum. Temos mais um exemplo aqui. 3 vigias fazem rondas noturnas em um determinado prédio, cada um em seu setor. O primeiro tem que acionar o relógio de controle do seu setor a cada 36 minutos, o segundo a cada 24 minutos e o terceiro a cada 18 minutos. Dessa maneira, pode-se afirmar que eles acionam simultaneamente. O que quer dizer essa palavra? O relógio do controle dos seus respectivos setores a cada 1 hora, 1 hora e 6 minutos, 1 hora e 12 minutos, 1 hora e 18 minutos ou 1 hora e 24 minutos. Por acaso isso aqui está te sugerindo um encontro? Por acaso algum horário eles vão tocar essa sirene juntos, simultaneamente? Se for um encontro, vamos fazer um mínimo múltiplo comum entre 18, 24 e 36. Você já guardou os números primos? Começamos com 2. 18 por 2 dá 9, 24 dá 12, 36 dá 18. Por 2 de novo, o 9 não divide, o 12 dá 6 e o 18 dá 9. Por 2 de novo, porque tem o 6, o 9 eu repito, o 6 dá 3 e o 9 continua 9. Agora eu vou passar para o segundo número primo, que é o 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Ainda divido por 3 mais uma vez, tudo 1. Entendeu? O mínimo múltiplo comum foi 72. Então, multiplicando aqui 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 9, né? 3 vezes 3 é 9, pode fazer assim também. E 8 vezes 9, 72, lá na tabuada. Então, são 72 minutos. Acontece que lá nas nossas respostas não tem 72 minutos. Então, vamos lembrar, ó, 1 hora é 60 minutos. Então, eu vou pegar 60 minutos aqui e fazer 1 hora. 72 tira 60, sobrou 12. Então, 1 hora e 12 minutos. Vamos ver se tem essa resposta. Ah lá, letra C, 1 hora e 12 minutos. Então, 36, 24 e 18, eles vão tocar uma sirene simultaneamente. Ou seja, vai ter algum horário de 1 hora e 12 minutos que vai tocar as 3 sirenes ao mesmo tempo. Questão número 3, caiu no concurso do soldado da Polícia Militar. Vamos observar esse problema.
Saindo da rodoviária de certa cidade, 2 ônibus percorrem trajetos que só têm a rodoviária como ponto comum. Um deles vai para o aeroporto em percurso que leva 30 minutos. O outro para a estação de metrô em um percurso que leva 24 minutos. Para cada um dos ônibus, os trajetos de ida e volta consomem o mesmo intervalo de tempo. Eles gastam o mesmo intervalo de tempo. Eles vão e eles voltam. Tem sempre que interpretar a leitura. Leia uma vez, 2 vezes, grifa os números, né, que apareceu. Nem sempre vamos usar todos, tá bom? Leia a pergunta novamente. Considerando as viagens de ida e volta, ó, aqui é a pergunta. É para você considerar a ida e volta. E supondo que os 2 ônibus saem da rodoviária no mesmo instante, quanto tempo eles voltam a se encontrar pela primeira vez no ponto de partida? Quanto tempo vai gastar para se encontrar? Então, ó, sugeri um encontro. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas ou 7 horas? Reloginho aqui no cantinho, é hora de você pensar. Já que sugeriu um encontro, faça um mínimo múltiplo comum, tente marcar a resposta para depois passar o vídeo. Não passe sem fazer. Muito bem. Sugeri um encontro, aqui tem o mínimo múltiplo comum. Eu não vou ler tudo, não. Deu 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. 120 minutos. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120 minutos. Lá a pergunta está em horas. Portanto, 2 horas. Agora é que tá. O que você vai marcar as respostas? Volta na pergunta. Leia a pergunta de novo. O que está perguntando? Considerando a viagem de ida e volta. Olha aqui, vou voltar aqui de novo. Nós temos aqui, ó. Ai, não temos 2 horas. E aí? Será que eu errei nas contas? A pergunta, considerando ida e volta, tem uma pegadinha, 120 minutos é 2 horas, fique atento, hein? Já que tem que considerar ida e volta, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas. Se tivesse 2 horas lá, muita gente ia marcar, porque a gente tem mania de fazer um probleminha, chega na resposta, já corre e marca. Tem que voltar na pergunta para ler de novo, tá certo? 4 horas. Então aqui, ó, não ia cair na pegadinha só por causa disso. Muito bem. Esse aqui saiu errado, gente. Essa tela, vamos desconsiderar. É um outro probleminha que eu não coloquei. Deleta essa aqui, tá bom? Próximos vídeos temos temas do nosso conteúdo programático, né? Acesse lá no canal Cultura, Educação, Cultura e Espiritualidade. Acompanhe as nossas aulas. É esse canal, tá? Que está no YouTube. Com Vilma Scalione, que sou eu. Se você gostou, pode curtir, pode passar para os outros colegas, pode colocar um comentário, se ficou bem explicadinho, tá bom? Eu gosto que coloque os comentários para mim saber o que precisa ser melhorado. Até a próxima aula, beijo para vocês. Fique com Deus.